Olá, tudo azul com você? Estou chegando com mais um vídeo, hoje sábado 24 de setembro de 2022. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual e estou na batalha todos os dias trazendo aí as principais notícias para você. Eu quero começar com um recadinho para você que está pensando em comprar um carro ou de repente trocar o seu carro. Venha para a Marve Automóveis. Na Marve Automóveis você tem veículos de qualidade, procedência, um bom atendimento e os melhores preços da região. E ainda financia o seu carro com as melhores taxas do mercado. A Marve está na rua Raia Bonfacker 901, no Jardim Água Boa, e atende Dourados e toda a região. Os telefones da Marve Automóveis estão na descrição do vídeo. Marve Automóveis, aqui você faz um bom negócio. Orçamento secreto tira verbas da saúde para 2023. De acordo com o especialista da ABRES, Associação Brasileira de Economia da Saúde, o orçamento enviado no fim de agosto para o Congresso Nacional pelo governo federal vai reduzir mais ainda a verba da saúde. Os especialistas temem que piore o atendimento no SUS, que já está precário por falta de leitos, falta de funcionário, mão de obra qualificada, falta de medicamentos, dentre outras dificuldades, que o SUS atravessa aí pelos municípios afora do Brasil. De acordo com a ABRES, o orçamento da saúde de 2019 a 2022 teve uma queda aí no valor de cerca de 32,9 bilhões de reais. O governo federal atribui isso à regra de controle de gastos, o teto de gastos chamado, que teve que furar esse teto de gastos neste ano, devido aí a alguns projetos apresentados pelo governo federal no Congresso, chamadas PECs do bem, que é a PEC que regulamentou ali o Auxílio Brasil de R$600, o auxílio caminhoneiro, o auxílio para os taxistas, dentre outros. Então ali furou o teto de gastos, mas não foi retirado nenhum centavo do chamado orçamento secreto, que na previsão, na lei enviada, no orçamento enviado para o Congresso para o ano que vem, o orçamento secreto permanece. Corrigindo aqui, o valor retirado da saúde de 2019 a 2022 é de 36,9 bilhões, tá? Eu disse 32, É 36,9 bilhões. No orçamento enviado para o Congresso, vai retirar mais 22,7 bilhões de reais do orçamento da saúde. Então, mas sem contar o seguinte, a Conferência Nacional dos Municípios do Brasil fez uma pesquisa, porque já recebe desde o começo do ano reclamações dos municípios que encontram-se sem medicamentos. As farmácias populares dos municípios estão vazias. Então, a associação começou a investigar, fazer pesquisas para saber em que pé está essa situação. A realidade é assim: de cada 10 municípios brasileiros, 6 não têm medicamentos na farmácia popular. Um problema para pessoas mais pobres que precisam desse medicamento. Muitos deles recebem sim o Auxílio Brasil, mas não conseguem comprar o medicamento porque tem que comprar um pouco da comida, pagar sua água e sua luz e não conseguem sobreviver. Pessoas que andam longe
como uma reportagem que vi de uma senhora que percorre cerca de 70 quilômetros para ir à farmacinha para pegar o seu remédio. Chega lá, não tem o remédio. Já está com mais de 3 meses que isso acontece. A confederação disse o seguinte: a falta de remédio é de 10 municípios, 6 não têm medicamentos. A situação ainda é pior na região nordeste do país. Mas o agravante é nos municípios pequenos. Esses não têm mesmo remédios. Já nos municípios grandes, encontram uma escassez de remédio. Chega um pouco de remédio, os primeiros que chegam ali levam, os outros permanecem sem o medicamento. No orçamento enviado para o Congresso Nacional pelo governo federal para ser votado o orçamento de 2023, a verba da farmácia popular também foi reduzida. No principal presídio, no maior presídio lá de Pedro Juan Cavalheiro, no Paraguai, cidade que faz divisa com Ponta Porã, ontem à tarde, facções criminosas iniciaram um motim. A polícia foi chamada para reforçar a segurança interna e externa do presídio. A situação só foi controlada cerca de 1 hora depois. Esse presídio, ele é um presídio já marcado por grandes fugas, né? Em janeiro, por exemplo, aconteceu um motim no mesmo presídio lá, em que fugiram mais de 70 pessoas de uma facção criminosa brasileira. Eles fugiram por um túnel, né, que saía de dentro do presídio e ligava a uma casa ali por perto, né? Mas o motim de ontem foi controlado pela polícia. Laguna Carapã conta com a Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo você tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e os melhores preços da região. Lá, com certeza, você faz um excelente negócio. A Vidraçaria Triângulo está na Avenida Brasil 755, no centro de Laguna Carapã, e atende Laguna e toda a região. Os telefones da Vidraçaria Triângulo estão na descrição do vídeo. Vidraçaria Triângulo. Vamos lá para a Ucrânia, o referendo em que os russos estão apoiando para a anexação de 2 regiões que são separatistas e apoiam a Rússia. Então a Rússia quer anexar essas 2 regiões ao seu território. O presidente Volodymyr Zelensky, nesta manhã, fez um pronunciamento em cadeia nacional por uma TV ucraniana e disse e condenou, né, o referendo. Chamou de pseudo-referendo. Disse ele que o que eles chamam de referendo é uma farsa demonstrada pelos soldados russos que passam de casa em casa coletando o voto, obrigando as pessoas a dizerem seu sim. O presidente disse que esse referendo será condenado também internacionalmente, assim como a invasão dos inimigos que destrói e mata sua população. Enquanto isso, os russos esperam o resultado do referendo para iniciar o processo de anexação das 2 regiões ao seu território. E também, enquanto o referendo acontece, os fortes bombardeios em uma determinada região continuam. Estão arrasando uma das regiões da Ucrânia. As usinas, que são energias com radioatividade, né, energias nucleares,
elas não estão longe do risco de um acidente nuclear, mas os ataques continuam. O presidente Volodymyr Zelensky, depois de falar na ONU, agora ele fala ao seu povo, né, e motiva sua população, dizendo para se ter esperança que a comunidade internacional está de olho em tudo que acontece em seu país. Enquanto tudo isso acontece na Ucrânia, na Rússia, para a população russa que mora ali nas cidades do país, a guerra entre a Rússia e o país vizinho parecia algo distante, né? Tudo estava muito tranquilo, embora, né, no país vizinho a Rússia bombardeava bombardeava o povo. Porém, depois do último discurso feito pelo presidente Vladimir Putin em cadeia nacional, subiu as tensões e o sangue da população. Aí começaram as mensagens circular, mensagens de o que eu faço, o que vamos fazer. Protestos aconteceram e pessoas foram presas. Aí, no mesmo dia em que o presidente Vladimir Putin fez o discurso na TV dizendo que ia convocar 300 mil homens, né, ia recrutar 300 mil soldados, o número de passagens na Rússia aumentou. Passagens de avião para fora do país. Muitos foram os homens que compraram suas passagens só de ida para outros países. Já tem países ali vizinhos da Rússia que já estão pensando em bloquear a entrada de russos, porque são muitas as pessoas que estão fugindo do país com medo de ser mandado para a linha de frente. Em entrevista a uma TV russa, mas que uma TV que bate no presidente, é contra essas ações da guerra, né? Eles chamam lá de rebeldes. Moradores disseram: vou quebrar o meu braço, uma perna, sei lá, qualquer coisa, para não ser chamado para a guerra. Então a situação dentro da Rússia também se agravou um pouco depois do discurso do presidente, em que disse que vai chamar novos recrutas e também ameaçou os inimigos de usar armas nucleares. O povo está com medo. Agora eu quero falar com você que está precisando trocar os pneus do seu carro. Venha para a Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas nacionais e importados para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem pra cá! Essa semana eu disse aqui que o delegado encarregado pela investigação, o delegado da Polícia Federal, né, encarregado da investigação com relação ao desvio no MEC e a interferência, na verdade, na polícia com relação à prisão de um dos pastores envolvidos naquelas denúncias feitas por prefeitos. Esta semana, o delegado responsável, Vinícius Lima, ouviu os colegas da Polícia Federal e disse que teve sim interferência na Polícia Federal na prisão do pastor Arilton Moura, no Pará. Ainda segundo o delegado, Arilton Moura foi preso, foi levado para um presídio e o superintendente da Polícia Federal no Pará pediu para que
Arilton Moura não passasse a noite no presídio, que ele fosse levado para uma das salas da Superintendência da Polícia Federal. Ainda, segundo informações de Lima, esse foi um pedido do ministro ministro de Segurança Pública. E ele disse que o ministro só interviu por ordem do presidente e que todas as informações com relação à prisão de Arilton Moura deveriam ser passadas para o presidente da República, afirmou o delegado Vinícius Lima, da Polícia Federal. Ele continua investigando esse caso. Segundo ele, houve sim interferência, né? As investigações vão continuando e nós vamos acompanhando aqui, né? Qualquer coisa a gente traz para você. Gente, a Ucrânia afirmou ontem que fizeram a exumação de 436 corpos enterrados em uma floresta perto de cidade reconquistada pela Ucrânia. A cidade na época tinha sido invadida pela Rússia, e desses 436, mais de 30 corpos com sinal de tortura. Tinha gente com cordas em volta do corpo, com os pés e as mãos amarrados, com sinais com perfuração de bala, membros do corpo quebrado e homens que tiveram o seu órgão genital cortados. Então, a Ucrânia acusa a Rússia destes assassinatos. Em geral, tem ali no meio soldados, mas boa parte desse povo são civis. O portal UOL entrou com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal contra uma decisão de um desembargador da Justiça Federal de Brasília, do Distrito Federal. A decisão do desembargador Demétrios Gomes Cavalcantes determina para o portal UOL que seja retirado do ar as reportagens que falam sobre as compras de imóveis com dinheiro vivo pela família do presidente Jair Bolsonaro. O desembargador atendeu a um pedido da defesa do filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. O UOL abriu a reclamação, então, ontem, sexta-feira, dia 23, e disse que a Justiça está fazendo censura e que a matéria é lícita e de interesse da população, e que a população tem que ter conhecimento dessas reportagens. O portal UOL disse que a decisão é equivocada e desautoriza uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a DPF 130, que fala sobre o direito da livre imprensa, né? Ou da imprensa livre. O relator dessa ação no Supremo Tribunal Federal, que seguirá em segredo de justiça, será o ministro André Mendonça. Essa escolha foi definida por sorteio. Enquanto eu estou gravando aqui, chegou a notícia para mim. Acabei de falar sobre a decisão do desembargador que, segundo a UOL, censurou as reportagens que falam sobre a família do presidente Bolsonaro, que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Bom, o ministro escolhido por sorteio no Supremo Tribunal Federal foi o ministro André Mendonça, que derrubou ontem a decisão do desembargador. O desembargador tinha decidido que o UOL tinha que retirar do ar, atendendo um pedido
do filho do presidente Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, a UOL, o portal UOL, tinha que retirar do ar estas reportagens que falam destas compras desses imóveis. Ontem à noite, o ministro André Mendonça entendeu que as reportagens são sim de interesse da população e derrubou a decisão do desembargador da Justiça Federal de Brasília. A partir de agora, as reportagens vão estar no portal UOL novamente para quem quiser assistir. Pastor é executado na fronteira. O pastor Wilfrido Arce Cáceres foi morto com 8 tiros de pistola 9mm na noite de quinta-feira, 22 de setembro, quando chegava na igreja para ministrar um culto religioso. Segundo informações, o pastor ia adentrando a igreja quando chegou um veículo com alguns homens e atiraram contra o pastor. 8 tiros, 7 tiros na cabeça e 1 tiro no pescoço. O pastor já havia sido pego, né, já foi envolvido com o tráfico de drogas. Em 2009, esse mesmo pastor já tinha sido preso com 366 quilos de cocaína. Ele foi executado, né, enquanto ia chegando na igreja para ministrar então o culto. Isso aconteceu em um bairro na cidade de Pedro Juan Caballero, cidade do Paraguai, que faz divisa com Ponta Porã. E vamos às cotações. O dólar continua subindo, né? O dólar comercial, nesta manhã de sábado, está cotado em R$ 5,26. O dólar turismo em R$ 5,49. O euro está cotado em R$ 5,10. Essas foram as notícias. Eu volto na segunda-feira trazendo as principais notícias do dia para você. Mas não se desligue. Amanhã nós temos o vídeo de oração, né? Então não deixe de visitar aqui o nosso canal e rezar conosco. Que você tenha um abençoado final de semana, que Deus te abençoe grandemente e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau!